O fundo imobiliário Kizu 11 vem chamando a atenção dos investidores, principalmente pelo pagamento do dividendo do mês de junho, que chegou a dar 1,31% no mês. Mas será que vale a pena investir nesse fundo? Será que ele está tão barato como muita gente vem falando? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, vamos entender o fundo imobiliário como um todo e você tomar a melhor decisão para sua carteira. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos falar do Kizu 11, que eu tenho recebido bastante pergunta, principalmente no direct lá do Instagram. Se não me segue lá, já me segue aqui. Sobre o fundo imobiliário Kizu 11. Então as perguntas principais é se ele é seguro, se ele é da Suno, se ele realmente está barato. Então, para responder essas perguntas, a gente vai estudar o fundo imobiliário, vamos entrar no relatório dele, fiz algumas coisas, alguns estudos particulares aí que não tem no relatório e vamos falar do PVP dele, se realmente está com desconto em relação aos fundos imobiliários lá dentro. E no final vou colocar a minha opinião, colocar se eu tenho ou não em carteira e aí você pega a ideia como um todo e toma a sua decisão. Esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, é sempre bom frisar isso. Estou trazendo só respondendo dúvida do pessoal para poder ajudar na tomada de decisão. Bom, já vai para a tela, só vou lembrar você de se inscrever aqui no canal, ó, ativa o sininho, porque o YouTube vai te notificar sempre que for um vídeo novo pro ar, já em primeira mão. E se gostar, deixa o like, senão depois você acaba esquecendo, que o YouTube vai selecionar vídeos parecidos como esse para poder te entregar e entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos para a tela. Bom, primeira coisa, relatório do fundo, tá? Kizu, relatório de junho de 2022. O pessoal me pergunta muito se ele é um fundo da Suno, que é a casa de análise do Thiago Reis, que faz um excelente trabalho. Bom, respondendo essa pergunta, não, esse fundo não é da Suno, ele é dessa gestora aqui, ó, Quilima Gestão de Recurso Limitado, só que ele replica o índice Suno 30, que sim, que é feito lá pela Suno Research. Então a Suno deu uma autorização, né, não sei se é assim que pode falar, um licenciamento, alguma coisa assim, para essa gestora replicar o índice Suno 30. Então aqui algumas informações básicas do fundo, né, que está a gestora, o público-alvo é o público em geral, o ticker dele Kizu 11, tem aqui a data de início 8/10/2020, ou seja, é um fundo bem novo na bolsa. Ele começou a negociar, na verdade, ó, 15/1/2021, está com 1 ano e 7 meses aí, né? Taxa de administração 0,60 ao ano, uma taxa justa, vamos falar assim. Não tem taxa de performance, não tem prazo de duração, isso aqui é importante. Hoje ele está a cota de patrimônio dele, a cota patrimonial de 8,82 e está sendo negociado no dia desse relatório aqui a 7,63, o que dá um PVP abaixo de 1 e muita gente acaba associando, né, se ele está mesmo barato ou não. Então a gente vai explorar isso nesse vídeo. Então o objetivo e política, né, de investimento está aqui, ó, por objetivo a carteira teórica do índice de referência Suno 30. O índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site da Suno, que é isso que a gente vai fazer agora. Então no site da Suno a gente precisa entender esse índice aqui para ver se vale ou não a pena investir no Kizu 11, tá? Se esse índice não fizer sentido para você, não tem sentido investir no Kizu 11. Vamos lá, o que ele fala, ó? O Suno 30 nasceu com o objetivo de entregar um índice eficiente e descomplicado para os investidores de mercado de fundo imobiliário. O índice Suno 30 propõe uma representação mais clara da relação risco-retorno do mercado, demonstrando assim objetivos da maioria dos investidores de FI. Usando como referência a performance de índices de fundo imobiliário da Suno, será possível monitorar o desempenho dos principais fundos imobiliários da B3. O índice da Suno reflete o desempenho dos fundos imobiliários modernos, sendo composto por 30 fundos que sigam 4 critérios simples. Então o fundo ele tem que ser do IFIX, tem que fazer parte do IFIX. O IFIX é aquele índice benchmark aí dos fundos imobiliários, é como se fosse a gente tem o Ibovespa para as ações, tem o IFIX para os fundos imobiliários. Então o fundo tem que pertencer ao IFIX para estar dentro do Suno 30. O fundo não pode ser um fundo de fundo, então ele não pode ser aquele fundo de papel que investe em fundo imobiliário. O fundo não poderá ser monoativo, isso aqui é bem bacana essa colocação. Eu, por exemplo, não invisto em fundo monoativo, porque você tem um imóvel, tem um problema naquele imóvel, você está enrolado, tá? E o fundo deverá ter tido um dividend yield maior que 0 nos últimos 12 meses.
Ou seja, nos últimos 12 meses ele tem que ter distribuído dividendo. Nem que foi pouca coisa, um dividend yield maior que zero, ele já entra aqui. Após a aplicação desses 4 critérios, o fundo encontrado deverão ser ordenados no índice de fundo imobiliário de forma decrescente de acordo com o seu patrimônio líquido, ou seja, todos os fundos que adequou faz uma lista do maior para o menor e vai listando todos eles aqui. Então os 30 fundos com maior patrimônio da lista, de cima para baixo aqui, ó, vem do maior para o menor. Essa aqui é para o menor. Então os 30 fundos com maior patrimônio dessa lista formarão a composição do índice no 30 naquele trimestre, com participação, vamos voltar aqui, com participação igualitária entre todos eles, 3,33%. Bom, resumindo, 30 maiores fundos de cima para baixo, patrimônio líquido, tem que atender os 4 critérios e necessariamente eles vão ser distribuídos igual a 3,33%. O índice é reavaliado e as novas composições reajustadas no último dia de março, junho, setembro e dezembro. Beleza, fechou o trimestre, reavalia de novo. Se algum fundo ou desatender algum critério, ele sai fora, ou se um fundo ele acaba entra algum fundo com patrimônio líquido maior que ele, o último sai fora. Então a cada trimestre ele é reajustado, é como se fizesse um ajuste na carteira, tá? O único ponto negativo disso é que acaba tendo, queira ou não, acaba tendo um giro de carteira. Pode ser que não seja excessivo, porque os fundos não mudam tanto assim, mas acaba sim tendo um giro de carteira. Bom, então deu para entender como que formou o Suno 30. Aqui embaixo estão os fundos imobiliários dele, não vou entrar em detalhe de um por um, inclusive porque eu peguei essa lista, joguei para um Excel para a gente comparar em relação ao PVP depois. A parte que a gente vai falar se realmente o Kizu está com desconto em relação aos fundos ou não, beleza? Então continua no vídeo aqui comigo. Bom, entendemos então como que ele é formado. Bom, beleza, faz sentido, acho legal essa carteira, então vamos olhar o Kizu aqui, vamos olhar os números dele, né? A parte, digamos, qualitativa, a parte da política de investimento a gente já entendeu. Então o Kizu está aqui, a cota dele atual, 7,89, liquidez diária atende tranquilamente a 99 mil negócios por dia, tranquilo. Esse aqui é o último rendimento, 0,07, que deu um 0,89 de yield no mês. Esse aqui ele já está pegando o yield do mês de julho e o mês de junho, que chamou muita atenção, que deu 1,30. Já vou mostrar aqui embaixo. É um fundo relativamente pequeno ainda, o patrimônio líquido 389 milhões, um valor patrimonial de 8,82, o que dá aqui um PVP de 0,89, tá? No dia que eu fiz o estudo, que eu fiz a planilha, isso aqui estava mais baixo, estava 0,86. Aqui o histórico de dividendo, se a gente pega aqui nesse dia, aqui ó, nesse mês aqui em junho, ele chegou a dar, tá vendo, ó, um dividend yield ó, de 1,31%. Obviamente um dividendo alto, a gente tem que, é o que eu falo, né? Sempre a gente tem que olhar o histórico de dividendo, a gente não pode pegar o último e achar que vai manter aquilo. E quanto mais histórico tiver, melhor para a gente avaliar aí a média anual, que eu acho que é o que vale a pena. Não é um mês, por exemplo, que cair muito, não quer dizer que está ruim, mas e não é um mês que jogou lá em cima que também tem que acreditar cegamente. É sempre a média para ter aí o ganho anual. Aí voltando aqui no relatório dele, a gente vê que está crescendo bastante aqui o número de cotistas do fundo, o pessoal acreditando bastante nele. Essa aqui é a alocação dos fundos de investimento, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui é bacana, ó, é a alocação por setor. Hoje ele está com 37% em fundo de papel. Ele tem lá 19% em galpão logístico, esse é o setor que eu particularmente mais gosto. 12% de shopping, 8% de híbrido, ele pode ter um pouco de papel, um pouco de tijolo. E ele pode ter, por exemplo, dentro de tijolo, pode ter galpão logístico, pode ter algum outro tipo de fundo, por isso que é o híbrido. 8% de laje corporativa. Ele tem aqui uma liquidez, ou seja, um caixa de 5,9%, setor de educação 3,6% e bancário e varejo 4,9%. Eu particularmente não gosto desse setor aqui e educação é uma coisa que tem que avaliar muito de perto porque é um setor que a gente vê que cada vez mais está migrando para o online, então tem que ver de perto os imóveis, tamanho, quem que está alocando, é um setor para tomar um pouco mais de cuidado.
E por classe de ativo, são duas classes de ativo, né? Ele só tem cota de fita aqui, 94%, e 5,9% da renda fixa, que é o caixa dele. Então na distribuição de rendimento, é o que eu falo na questão da média, se a gente pega aqui até de julho de 2021 a junho de 2022, ele acumula aí 15,73% em 12 meses. Isso dá uma média mensal de 1,22%, tá? Isso aqui não é só pegar 15 e dividir por 12, tem que fazer juro equivalente, porque a gente está falando aqui de juro composto. E é bastante importante a gente entender de onde está vindo o dinheiro. Então tá aqui, ó, o demonstrativo do resultado, né, a DRE. Eu só peguei esses números aqui, transportei para o Excel para ficar mais fácil mostrar aqui a soma de cada um. Então vamos lá, primeira coisa, receita dos ativos. Tá aqui o valor dele, 3.543.000. Da onde sai esse valor? A gente tem aqui fundo imobiliário, você tem o ganho de capital dele, que aqui no caso ele está perdendo dinheiro, ó, ele perdeu 458.000, tá vendo que tem um menos aqui, né? Tá negativo, até pôr em vermelho aqui porque tá negativo. Todos que estão em vermelho são números negativos. E isso aqui se dá, principalmente aquele giro de carteira que eu falei que eu não gosto, você acaba perdendo, mas ele tem que seguir o critério, tem que seguir o critério, não tem o que fazer. Então, em fundo imobiliário, ele tem o rendimento recebido, menos esse ganho de capital, que foi uma perda de capital, deu esse 3.308.000. Na renda fixa, ele teve um rendimento daquele caixa de 234.893. Então, você soma o 5, que é esse aqui, com o 2, você chega na receita total do fundo. Quanto que ele recebeu? 3,5 milhões, 3.543.000. Aí pagou os impostos, tem outras despesas aqui, ele pode até pegar aqui impostos e despesas, 178.730, isso entra na soma negativo, né? E aí você chega no lucro líquido, que é a soma do 1, que é esse aqui, com o 6, que é os impostos. Na verdade ele é uma subtração, né? Você soma, mas soma no número negativo, é uma subtração. Você chega no lucro líquido aqui, de lucro líquido caixa, tá? 3.364.562, onde depois ele faz um ajuste aqui na distribuição, ó. Esse ajuste eu não peguei a fundo lá, ele não fala nisso aqui, mas deve ser lucro acumulado, fez o ajuste, até por isso que deu um dividend yield maior, aí, muito acima da média dele. E ele pegou toda a distribuição, que é o 7 mais 8, esse normal aqui, e por cota chegou a 10 centavos. Então a DRE mostra pra gente da onde está vindo o dinheiro aqui que vai vir para o bolso do cotista. Bom, antes de falar do preço, que eu analisei PVP de fundo por fundo lá dentro e fiz uma comparação, eu só quero te convidar a participar da mentoria de fundo imobiliário. Vai acontecer a partir do dia 15 de agosto, ao vivo, pelo Zoom, então dá para interagir bastante, tirar muita dúvida. Vão ser 4 aulas ao vivo, são 4 segunda-feiras, para você, de maneira muito rápida, já conseguir investir e receber aluguel já no mês de setembro. Então eu vou te convidar, o link está aqui embaixo. Entrando, você já tem um monte de conteúdo liberado de fundo imobiliário e vai ter a mentoria, que inclusive vai ter acesso à minha carteira, vou mostrar a lógica de cada ativo, por que eu invisto em um, por que eu invisto no outro, compartilhar bastante acertos e erros aí. Beleza? Então vou convidar, o link está aqui embaixo, lá tem meu WhatsApp, é só tirar dúvida. Vamos voltar então, vamos falar do preço do KIZU 11 agora. Bom, o que eu fiz para avaliar o preço? Eu peguei todos os fundos imobiliários que estão aqui, alocação por fundo de investimento, com o peso de cada um. Ah, mas não tinha que ser 3,33? Tem, só que o fundo imobiliário ele varia de cota, a cota dele varia ali de preço todos os dias e o rebalanceamento é trimestral, então isso muda ao longo desses 3 meses. Então peguei isso aqui, transportei lá para o Excel com esses pesos aqui, vamos olhar o Excel. Tá aqui, ó, todos eles, peso aqui, a liquidez aqui. E o que eu fiz? Peguei o preço sobre valor patrimonial de cada fundo imobiliário e coloquei aqui. Peguei o do KNCR, do CPTS e fui colocando. O caixa aqui, coloquei um, né? Porque caixa, é dinheiro. Peguei o preço de valor patrimonial de cada um deles, todos eles aqui, ó. Aqui embaixo eu fiz uma média ponderada, tá? O que é? Não é só somar tudo e dividir pela quantidade de fundo. Essa média ponderada pega o peso, por exemplo, desse fundo vezes o PVP dele, o peso desse vezes o PVP dele. Então a gente chegou, se eu comprasse todos os fundos aqui por conta própria,
eu chegaria numa carteira com um preço sobre valor patrimonial de 0,85 e no dia que eu fiz esse estudo, faz alguns dias atrás, o Kizu estava em 0,86. Ou seja, em termos de preço sobre valor patrimonial dos fundos que estão dentro com o Kizu, com o preço que o mercado está precificando o Kizu, tá igual. Ele não tem 0,01, pode falar que ele não tem diferença nenhuma. Seria uma oportunidade, por exemplo, de repente, se o mercado tivesse desconfiado e precificasse o Kizu, que ele chegasse aqui com um preço sobre valor patrimonial de 0,70. Aí você estaria comprando todos esses fundos aqui com um desconto maior, mas não é o caso, o mercado não é burro, e isso aqui, essa variação pequena aqui é daquela cotação ali que acontece no dia a dia. Então, em termos de preço, a gente pode falar que em relação ao patrimônio dele está preço justo. Agora, em relação isso aqui ao PVP total, o PVP justo é 1 e ele está em 0,86. Significa que ele está barato? Acredito que sim, porque se a gente pega hoje, ele já atualizou, né? Eu vou voltar aqui, ó. Então ele já atualizou, está 0,89, ou seja, a gente está pagando, né, de maneira geral, um pouco mais barato do valor do patrimônio do fundo. Isso aqui ele é só um indicador, tá? Isso aqui eu falo que ele não é um critério de decisão, porque pode ter imóvel dentro de algum fundo lá que já foi avaliado para cima ou para baixo, mas ainda não entrou na avaliação e aí você acaba ficando com informação antiga. Então ele aparentemente sim, mas não é o critério de decisão para mim comprar ou não, tá? Para eu colocar ou não na minha carteira. Bom, minha opinião sobre o Kizu 11, eu acho que para quem está começando faz sentido você ter um fundo imobiliário já diversificado, com um gestor tomando conta, então pode fazer sentido. Eu prefiro, por exemplo, escolher meus fundos imobiliários porque eu sei de qual fundo exatamente eu estou ganhando dinheiro. Tem fundo lá dentro que eu não investiria por conta própria, então acaba não tendo muito sentido eu ter um percentual dele. Eu acredito que alguns fundos lá bate muito com o fundo da minha carteira e outros eu não investiria de jeito nenhum. Então eu prefiro aprender a investir, eu acho que a relação de risco-retorno fica melhor, inclusive em relação ao pagamento de taxa, né? Porque você tem uma taxa de administração do Kizu, que eu falei que é uma taxa justa, só que cada fundo que ele investe tem uma taxa também, então fica taxa em cima de taxa. Se aprender a investir direto, você vai pagar uma taxa só. Por isso, até vou reforçar o convite aqui para você participar da mentoria, que o link está aqui embaixo, para poder aprender a escolher os seus fundos imobiliários, montar a sua carteira e pagar menos taxa, acelerar aí a sua caminhada para a liberdade financeira. E eu te vejo lá dentro. Valeu!